Segunda-feira da quinta semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Mas antes de começar a falar, eu quero lembrar os meus ouvintes que a todas as nossas atividades, vídeos, palestras, pensamentos, enfim, nosso roteiro, inclusive, de viagem, eu procurei fazer na internet que todos os meus amigos internautas possam viajar comigo, além daqueles que vão viajar literalmente indo à Terra Santa junho próximo. Para associar-se ao nosso trabalho, padre.pedropaulo no Instagram. No Facebook, Pedro Paulo, tudo junto. E no YouTube, o Verbo e o Mundo de Hoje, ou simplesmente Padre Pedro Paulo. Lá você vai encontrar os nossos vídeos diários, além de tantos outros que estamos operando. Bem, vamos agora ao nosso tema deste programa, a vocação dos primeiros apóstolos. Na sexta-feira explorávamos a primeira parte deste evangelho. A barca de Pedro é o púlpito de Jesus. Ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus é o centro da vida da igreja. A igreja tem muitas missões, mas ela não tem uma missão que possa ser substituída. Ela deve pregar a palavra de Deus. Mas temos que fazer ação social, sem dúvida. Temos que trabalhar no campo da cultura, sem dúvida. Temos que trabalhar junto aos pobres e doentes, sem discussão. Mas em tudo que fazemos, o centro do que fazemos e o horizonte do que fazemos é sermos este púlpito do qual Jesus, ele mesmo, por nossas palavras, plantadas na sua, ecoa no mundo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a todos os povos. Bem, essa missão começa na história com a chamada dos primeiros discípulos. E é disso que vamos falar agora. Bem, depois de pregar, uma segunda ordem. A primeira foi: Simão, tira o barco da margem e coloque mais ao centro, para que todos que estavam ali aglomerados na margem do lago ouvissem Jesus, fossem alimentados com a palavra de Deus. Muito bem. Segunda ordem: faste ao largo e lançai as redes para a pesca. É muito interessante. Antes de se tornarem discípulos, eles aprendem a primeira regra. Há um mestre e é ele quem dá as cartas. É difícil. Hoje somos todos mestres. Jesus já havia advertido: não há mestres entre vós, somente um. Não há senhores entre vós, somente um. Nós nunca aprendemos isso. Estamos sempre nos fazendo mestres, guias. Precisamos nos sentir importantes. Inclusive na igreja. Quanta coisa na igreja, falo igreja, nossa paróquia, nosso mundo, nossa comunidade, não funciona porque a vontade do protagonismo humano se impõe sobre a obediência ao mestre. Notem, Jesus chega dando ordens. Afaste o barco da terra. E depois, águas mais profundas. Avança. Faz-se ao largo. E pesca. Bem, ouçamos a reação de Pedro, como a nossa. Andamos na faina toda noite e não apanhamos nada.
Em outras palavras, o que pede já fizemos e não deu certo. Não tem sentido voltarmos ao lago, já que à noite, que é o momento melhor da pesca, nada veio às redes. Em outras palavras, Pedro, de certa maneira, contesta esta ordem. Ela não tem sentido. Isso é tão nosso. Quantas vezes contestamos as ordens de Deus porque elas não cabem bem dentro do nosso esquema, da nossa vida, da nossa lógica e da nossa vontade. Não farei. Não tem sentido. Pedro ganha um ponto quando diz, mas, já que o dizes, lançaria as redes. Bem, aqui talvez possa ser interpretado com alguma ironia, já que ele estava ali, lembre-se, não está descrito, mas Pedro estava próximo de Jesus enquanto ele pregava. É óbvio que ficou impressionado com o que ouviu. Ele, naquele momento, se tornou ouvinte de Cristo. É muito importante isso. Ninguém se faz discípulo sem ser ouvinte de Cristo. Quando estamos na igreja sempre a falar, sempre, inclusive nós pastores, sempre a falar, falta-nos algo que é próprio da identidade de discípulos: ouvir o Mestre, encantar-se com a sua palavra, uma palavra no Espírito, uma palavra adequada a cada ser humano. Pois bem, de certa maneira, Pedro obedece e o resultado é impressionante. Nada apanhamos de São Pedro a noite inteira, mas a obediência à palavra de Cristo, lá estão tantos peixes, a ponto de exigir a presença de outro barco, outros barcos, que são envolvidos nessa pesca fabulosa. Quase afundavam os barcos de tantos peixes. Isso significa, primeiramente, que a obediência a Deus, mesmo que não pareça muito lógica, traz frutos. Aliás, o obediente é o único que vê os frutos da ordem, porque a executa. Vejam lá, no início do tempo comum, as bodas de Caná. Disse que o mestre Sala, o mordomo, o cerimoniário, não sabia de onde este vinho aparecera. Ele sabia que o vinho tinha acabado, mas não sabia este vinho novo de onde viera. Mas São João comenta, mas os servos sabiam. Quando se serve a Deus, se ganha sabedoria. Por quê? Porque vemos na obediência as condições únicas para ver a glória de Deus. Só os obedientes veem a glória de Deus. Muito bem, dito isso, vemos então o encontro a vocação de São Pedro, descrita num momento comovente. Primeiro, Pedro se joga aos pés de Jesus e usa uma expressão que nós encontramos lá nos profetas, Isaías, por exemplo: ai de mim, que sou um homem pecador. Lembram-se da vocação de Isaías? Ele está no templo, vê os gonzos, vê fumaça, vê os querubins e serafins, e diz: ai de mim, que sou um homem pecador e vi o Senhor. Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Aqui existem dois elementos. O antropológico, sou um homem pecador. Mas por que afasta-te de mim? Porque ele sabe que Deus usou seu barco. Se já a palavra de Deus, vou usar do mesmo evangelho de São Lucas, expressão de dois outros discípulos, então desiludidos, eles dizem: não ardia o nosso coração enquanto o escutávamos pelo caminho? Pois bem, claro que o coração de Pedro estava aquecido, mas não a ponto, ele não esperava que esse sinal crescesse tanto. De joelhos, ele confessa algo que será cada vez mais pleno no seu conhecimento, que este homem, Jesus de Nazaré, é Deus.
Ajoelhar-se significa que ele sabe que está na presença de uma ação divina. Por isso, ele deve afastar-se, porque o pecado e Deus são incompatíveis. Temor, palavra que hoje está desaparecendo, há inclusive um movimento muito cômico, para não dizer trágico, de retirar a palavra temor do nosso ofício. Agora a palavra de ordem é respeito. Não sei bem que antropologia teológica é esta. O temor, não o respeito, se apoderaram deles. Ninguém se ajoelha por respeito, mas se ajoelha por temor. E o tema e a cena termina, claro, com uma palavra de Jesus. Me fobo, não temas de modo algum. Esta palavra vai ocorrer durante toda a história dos discípulos e, de certa maneira, toda a história da igreja tem esta palavra do Cristo. Não temas. E Jesus, então, enuncia a nova vocação do pescador. Ele muda o objeto da pesca. Não pescarás mais peixes. Viverás de pescar homens para o reino de Deus. E o evangelho se conclui com algo que é próprio dos discípulos verdadeiros: deixar tudo e seguir Jesus. Este é o resumo da vida apostólica da igreja.